podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducação, cá está a aprender, é resistir. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar na história de Zumbi dos Palmares, que é, assim, uma figura central na resistência afro-brasileira, né? Com certeza, uma figura fundamental. E muito da nossa inspiração aqui vem do trabalho do pessoal do Afroeducações. Eles têm essa sacada muito boa de usar música para contar história. Sim, aquela ideia de que aprender com música é lembrar com o coração. É muito potente isso. Exato. Então o nosso papo aqui é para a gente entender melhor, sabe? Quem foi Zumbi? O que foi o Quilombo dos Palmares? E como essa luta toda de séculos atrás ainda ecoa hoje? Principalmente com essa força da música para manter a memória viva. Perfeito. E olha, para começar, é bom a gente ter uma imagem de Palmares, né? Não era só um refúgio simples, um esconderijo. Não mesmo. Era uma sociedade, assim, complexa. Tinha gente de várias origens. Negros, claro, mas também indígenas, mestiços. Ficava lá na Serra da Barriga, em Alagoas. E era grande, né? Li algo sobre milhares de pessoas. Sim, chegou a ter, tipo, de 20 a 30 mil habitantes, vivendo em vários mocambos, que eram povoados autossustentáveis. Era quase um país dentro do Brasil colônia. Nossa. Tudo isso resistindo num contexto brutal de escravidão, né? O Brasil foi o último país das Américas a abolir e trouxe quase 5 milhões de africanos para cá à força. Palmares era essa luz de resistência. E aí, nesse cenário todo, surge o Zumbi. A história pessoal dele já é uau. Nasceu livre em Palmares por volta de 1655. Mas foi capturado menino. Isso. E foi entregue a um padre que o educou, aprendeu português, latim. Parecia até que ia seguir o outro caminho, né? Totalmente. Mas com os 15 anos, ele foge. E volta para Palmares. Volta para ser um guerreiro. Que virada. É uma trajetória e tanto. E ele volta para um lugar que já tinha uma organização. Tinha agricultura forte, produziam as próprias ferramentas, até armas, uma vida comunitária bem estabelecida. Entendi. E até o nome dele, Zumbi, parece que vem de Nzumbi, do Quimbundo, né? Algo ligado a espírito ancestral, força vital. Isso já mostra o peso simbólico que ele ganhava ali. Ele era mais que um líder militar, era a própria resistência encarnada. Faz todo sentido. E essa liderança fica muito clara naquele episódio com o tio o Ganga Zumba, em 1678. Assim, momento crucial. O Ganga Zumba aceitou um acordo de paz com os portugueses. Um acordo meio complicado. Complicado como? Libertava quem tinha nascido em Palmares, mas exigia que os escravizados recém-chegados, os fugitivos, fossem entregues ou devolvidos. Nossa. E o Zumbi? O Zumbi não aceitou. Bateu o pé. Disse que liberdade não se negociava, não podia ser parcial. Ou era para todos, ou não era. Que posição firme. Muito firme. E foi aí que ele se tornou o grande líder da resistência total. E ele era um estrategista militar, viu? Usava táticas de guerrilha, conhecia a mata como ninguém. E resistiram por muito tempo, né? Demais. Palmares aguentou mais de 20 expedições militares portuguesas sob o comando dele. Foram quase 15 anos assim. Pensa na organização, na capacidade de luta que eles tinham. É impressionante. 15 anos. Uau. Mas a pressão colonial era imensa, né? Uma hora ficou insustentável. Em 1694, chegou o bandeirante Domingos Jorge Velho. Ele veio com um exército enorme e tipo com canhões, poder de fogo pesado. Canhões, aí complicou. Exato. Ele cercou a capital de Palmares, o Mocambo do Macaco. Foi um cerco longo, devastador. E Macaco caiu? Caiu. O Zumbi conseguiu escapar, mesmo ferido. Mas a estrutura principal de Palmares estava destruída. Ele ainda ficou mais um ano resistindo, meio escondido, liderando ataques menores. Mas acabou sendo pego, né? Sim, por traição. Um antigo companheiro de luta, capturado pelos portugueses, acabou revelando onde o Zumbi estava escondido. Uma história triste. E o fim dele foi brutal, pelo que se sabe. Muito brutal. Foi morto em 20 de novembro de 1695.
E para piorar, cortaram a cabeça dele e expuseram em praça pública, lá em Recife. Para quê? Para mostrar que ele não era imortal. Exatamente. Para desmentir os boatos de imortalidade, para desmoralizar a resistência, para servir de exemplo, né? Aquele terror colonial clássico. Só que não funcionou como eles queriam, né? Pelo contrário, a tentativa de apagar o homem acabou, criando mito. Aquele ato de violência transformou o Zumbi definitivamente no maior símbolo da luta negra por liberdade no Brasil. Uma chama que, olha, não se apagou mesmo. E essa chama está acesa até hoje, né? O dia 20 de novembro não é uma data qualquer. De jeito nenhum. Foi escolhida lá em 1978 pelo Movimento Negro Unificado para ser o Dia da Consciência Negra, justamente para marcar essa resistência ativa, sabe? Em contraponto ao 13 de maio, que marca a abolição, mas uma abolição que não garantiu cidadania plena. Faz sentido. E aí a música entra de novo, né? Com projetos como o do Afroeducação, eles têm umas músicas tipo Resistência, Guerreiro do Povo Livre, que são quase aulas cantadas. Exato. É um uso fantástico da arte para ensinar, para engajar. Quando você ouve um trecho como Ganga Zumba quis acordo com o rei, mas Zumbi falou, liberdade não se vende, eu sei, isso fica na cabeça. Fica mesmo. Ou aquele nem canhão apagou a chama, Zumbi caiu, mas virou chama. Poderosíssimo. E isso tem um valor pedagógico real, sabe? Conversa muito com o que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, pede hoje sobre ensinar história e cultura afro-brasileira e indígena. Usar a música é uma ferramenta incrível, não só emocionalmente, mas pedagogicamente também. Então fica muito claro, né? Zumbi não é só um personagem do passado. Ele é um símbolo vivo, de dignidade, de luta que não acaba. E a força dessa memória, poxa, é muito amplificada quando a gente tem iniciativas como essa do Afroeduca, que entendem que a música pode guardar e passar essa história adiante, para fazer o coração lembrar mesmo. Exato. E aí fica uma reflexão pra gente, né? Por tanto tempo, figuras como o Zumbi foram, apagadas ou distorcidas na história oficial, nos livros. Verdade. Se agora a gente consegue resgatar essas narrativas, ainda mais usando formas criativas, como a música, que diferença isso pode fazer para nossa compreensão do passado? E mais importante, como isso pode de fato inspirar a gente a construir um presente e um futuro com mais igualdade? Como é que essa memória cantada da resistência pode moldar nossas ações hoje? Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca Podcast, cá está a aprender.